Alô, estudantes, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Bezerra de Geografia, lá da ETE Advogado José David Gil Rodrigues, lá em Jaboatão dos Guararapes. Um grande beijo para toda aquela comunidade escolar, daquela escola fantástica. Olha, vocês do primeiro ano, nós vamos fazer hoje uma aula de revisão, respondendo algumas questões dos temas que foram trabalhados aí durante essas últimas aulas, tá certo? Então hoje é uma aula especial de revisão de temas. Então se liga aí, você que é primeiro ano, que vai fazer agora aí em dezembro o SSA. Então essa revisão é importante para você. Então se liga aí, e se você tiver fazendo uma correção, é só dar uma olhada aí, ó, nas aulas passadas que foram dadas aí do EducaPE, para vocês entenderem direitinho o assunto. Mas com certeza vocês estão acompanhando aí, vão responder fácil as questões, tá bom? Então vamos lá. Bota aí na tela o slide, tá aí, ó, exercícios sobre os temas trabalhados do primeiro ano. Tá a minha página de geografia, Geotip, tá aí o endereço do Instagram, você pode seguir, ok? É só você chegar lá, pedir esse material. Se você quiser pedir uma série de outros materiais, é só você te chamar lá no direct que a gente manda para você. Então vamos embora, tá? Vamos embora aí para a gente poder entender os assuntos. Então vamos lá para a primeira questão, né? Olha lá, em Goiás, Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente do novo manejo aplicado às terras. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço da produção tanto de alimentos básicos como o arroz, por exemplo, quantos de grãos para consumo interno e exportação, como a soja. A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual domínio morfoclimático, né? O domínio do relevo com o clima. A, pradaria. C, cerrado. B, cerrado. C, caatinga. D, araucária. Ou é atlântico? Então, esse tema foi trabalhado nos domínios morfoclimáticos, né? As questões das relações do clima, das formas de relevo e das vegetações, que são domínios presente dentro da territorialidade brasileira. Então, dentro desse contexto que Aziz Absaber, que foi o criador, né, foi o geógrafo que parametrizou, ele classificou os domínios brasileiros do morfoclima, quais seriam aí, tá, as questões referentes a essa relação? Então você está vendo na questão que ele está falando sobre a questão da expansão agrícola, principalmente nas novas fronteiras de produção de alimentos no Brasil, que é a região centro-oeste, não é? Então, ele está falando ali principalmente do arroz, da soja, como produto para exportação. Então, qual, na concepção de vocês, é o domínio vegetativo morfoclimático presente na região centro-oeste do Brasil? Tá? Pradaria, cerrado, caatinga, araucária ou atlântico? Tá fácil, né? O domínio do cerrado. Então, o domínio do cerrado é um dos maiores biomas brasileiros, né? Ele compreende toda a região central do Brasil, vai até a área onde faz o encontro com a mata de cocais, indo até a região entre a Amazônia e o Nordeste, se estende pelo centro do Brasil, entrando um pouco para a região do Nordeste, quase Sudeste. Então, o Cerrado brasileiro é um bioma extremamente importante por causa da sua vegetação rasteira, de pequeno porte, de árvores esparsas. O Cerrado brasileiro, ele é muito parecido com a savana africana, né? É um bioma único, endêmico, tá? E nós temos notado, e eu acredito que vocês estão acompanhando notícias, vocês estão vendo que o Cerrado brasileiro ele está em constante degradação por desmatamento, queimadas,
não é? Então, vocês estão vendo aí que desde o ano passado, a incidência de queimadas no Pantanal Mato-Grossense, no Cerrado, ele se deu matando aí milhares de espécies animais e degradando os ambientes vegetais, tá certo? Então, não esqueçam, fronteira agrícola brasileira, Centro-Oeste. Centro-Oeste é o domínio morfoclimático do Cerrado, beleza? Vamos para a questão 2, olha lá. Então, também no mesmo tema, hein? Domínios morfoclimáticos, olha lá. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras flancas, ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa-o como as folhas urticantes com os espinhos, com os gravetos estalados em lança, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Bonito, né? Isso aí é Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Uma das obras mais fantásticas, né, da literatura brasileira, né? Aconselho que vocês tenham a oportunidade de ler, né, e queiram ler essa obra que é fantástica, né? Ela vai falar sobre aquela Guerra de Canudos, a tão famosa Guerra de Canudos, né? Então, dentro do contexto do enunciato, que tem aí muito a ver com a literatura, os professores de português gostam de trabalhar muito essa obra, ele está mostrando aí um cenário característico de uma região do Brasil, não é? Então, está falando aí sobre as folhas secas, os galhos retorcidos, né? Onde você só vê o mesmo cenário, léguas e léguas, onde a vegetação compõe-se de espinhos e folhas urticantes, né? Com galhos intercruzados, né? O solo branco, com a tortura de flora agonizante. Fácil, né? Então ele está fazendo um relato muito complexo e muito bonito, até romântico, né? Vamos ver assim, lúdico, sobre uma paisagem. Então vamos ver ali, qual domínio é esse? Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na A. Composição da vegetação xerófila, B. Formação de florestas latifoliadas. C. Transição para a mata de grande porte. D. Adaptação a elevadas salinidades. E E. Homogeneização de coberturas perennifólias. Olha, veja só, essa questão não é difícil, tá? Então você notou que no cenário exposto por Euclides da Cunha na sua obra, ele está falando do sertão nordestino, da Caatinga, né? Então, mas qual seria a relação da resposta mediante as concepções da Caatinga? É essa a questão. Vamos lá ver, olha lá, vamos lá ver. A, B, C, D e E. Vamos ver, vamos descobrir. Letra A. Por que letra A, professor? Porque a vegetação xerófila é a vegetação adaptada a pouca quantidade de água. É aquela vegetação que conserva a sua vida biológica, eliminando parte ou totalmente as suas folhas. Então, são vegetações que elas estão adaptadas ao clima seco, tá certo? Então, a gente falou, quando teve aula de domínios morfoclimáticos, das vegetações da Caatinga.
a caatinga xerófila, hiperxerófila e hipoxerófila. Qual é a caatinga hipoxerófila? Aquela caatinga verdinha, mais presente no agreste aqui do estado de Pernambuco, no agreste nordestino, né? E a caatinga hiperxerófila é aquela que perde as suas folhas, fica completamente seca. A caatinga característica do sertão, onde predomina ali as cactáceas, não é? Ok? Não são as outras. Vamos tentar entender o que as outras estão falando. Olha lá, volta lá. Vamos ver aí o que as outras estão falando. O que é floresta latifoliada? Florestas com folhas largas. Ok? Transição para mata de grande porte. Mata extensa, que não é o caso. Adaptação a elevada salinidade. Solo com salinidade, não é o caso também. E cobertura perennifólia, quer dizer que ela preserva as folhas durante todo o ano, tá? Perene. Tranquilo? Vamos lá para a questão 3, também sobre domínios morfoclimáticos. Olha lá, você está vendo o mapa do Brasil com os domínios, né? Classificados aí por cores e por números. O conjunto espacial assinalado no mapa pelos números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos seguintes domínios morfoclimáticos. A. Mares de morro, araucária e amazônico. B. Caatinga, pradaria e amazônico. C. Mares de morro, amazônico e pradaria. D. Cerrado, caatinga e pradaria. E E. Cerrado, mares de morro e araucária. Então, eu já dei mais ou menos a charada dessa questão. Eu disse que no centro do Brasil, na região do centro-oeste brasileiro, predomina-se o cerrado, não é? Então, você vendo aí o mapa do Brasil, você já matou a questão. Olha lá, você sabe ali que o número 1 é o cerrado, né? Beleza? O 2 é o quê? Então, você pelo cerrado ali, você já está entre D e E. Não tem mais como errar. 50% de chance de acertar. Então, a 2 e a 3. Caatinga. Será que é cerrado e caatinga? Você sabe que a caatinga é no Nordeste, né? Então você já vai queimar a D. Então só pode ser a letra E. Mares de morro, cerrado, mares de morro, que todo esse bioma, esse morfoclima que domina a Mata Atlântica, que vai do sul do Brasil até o Rio Grande do Norte, né? Conforme mares de morros, porque são aqueles morros mamelonados, arredondados pelo processo erosivo. E 3, o domínio das florestas de araucária. Beleza? Tranquilo, essa daí foi fácil, né? E com certeza vocês acertaram. Vamos lá ir para a quarta, para a gente engatar aqui. Olha lá. Eita, agora é sobre o continente americano, hein? Também tema trabalhado aí nas últimas aulas. Então vamos lá. A América pode ser regionalizada, dentre outras formas, por meio da sua divisão em América anglo-saxônica e América Latina. Essa divisão se dá por meio de quais critérios, no caso? A. Geográficos, devido à diversidade de relevo e geologia entre as regiões do continente americano. B. Naturais, já que na porção mais ao norte da América há a predominância de climas tropicais. C. Pedológicos, rochas, solo, pois o solo americano possui composições distintas no extremo norte do continente. D. Econômicos, uma vez que os países anglo-saxões possuem economias subdesenvolvidas. E E. Socioculturais, em razão das diferenças da cultura dos povos colonizadores que chegaram à América. Então, não está difícil, né? O enunciado está dando a resposta da questão. Como é que é separada o continente americano? América Latina, América Anglo-Saxônica, né? Então, nós temos aí essa relação do continente americano que foi dominado e colonizado ou pelos latinos, portugueses, franceses, espanhóis, ou pelos ingleses, não é?
holandeses e tudo mais. Então nós temos aí irlandeses, nós temos aí uma divisão ocupacional no modelo de colonização, tá certo? A gente tem que tirar aquela ideia de que há colônia de exploração, colônia de povoamento. Gente, isso é de alguma forma um mito. A América do Norte também foi extremamente explorada pelos franceses, pelos ingleses, não é? Então, ela também houve exploração, tá bom? Mas o processo se deu de forma diferente na América do Norte pelas questões econômicas, da entrada da Revolução Industrial, né? Da questão também do conceito do iluminismo, que foi muito adotado nas 13 colônias da América, que seria os Estados Unidos. Então a gente tem um processo um pouco diferente, mas não quer dizer que a América do Norte não tenha tido também uma colônia de exploração. Beleza? Então se liguem aí. Agora vamos voltar para a questão para a gente entender. Qual seria A, B, C, D ou E? Qual seria aí as principais critérios que separaram anglo-saxônica da América Latina? Logicamente só pode ser a letra E, socioculturais, em razão das diferenças culturais dos povos colonizadores que chegaram à América. Se a América Latina só pode ter sido dominada pelos latinos, né? A América anglo-saxônica pelos ingleses, né, na sua grande maioria. Fácil, essa daí tá boa. Vamos ver a quinta. Olha lá, vamos embora. Aspectos físicos também do continente americano, dentro desse assunto. No que toca aos aspectos naturais dos países anglo-saxões na América, assinale a alternativa correta. Aspectos naturais, hein? Vamos lá. A. Estão localizados nas zonas temperadas e polares do globo, com climas predominantemente frios. B. São influenciados climaticamente pelas massas de ar fria, proveniente da zona antártica. C. Apresentam climas típicos das zonas tropicais e intertropicais do mundo, como o equatorial. D. Possuem tipos climáticos marcados pela grande presença de umidade, como o subtropical. E detém características climáticas de zonas mediterrâneas, como os climas semiáridos e desérticos. Então veja só, ele está falando sobre as questões climáticas dos países anglo-saxões. Então, quais são os países da América anglo-saxônica? Estados Unidos, Canadá. E o Canadá com grande influência da presença francesa, né? Então nós temos aí no Canadá praticamente metade domínio inglês, metade cultura francesa, né? Tanto que o inglês como o francês são línguas oficiais em territórios canadenses. Então, qual seria, nesse caso, os aspectos naturais, principalmente voltados ao clima, da América anglo-saxônica? A gente tem que entender que a América anglo-saxônica, ela está no que nós chamamos de climas temperados. Eles estão acima da latitude 30, não é? Então, eles estão num clima chamado temperado. Os Estados Unidos, numa região mais tropical, subtropical, a região da Flórida, Geórgia, Nova Orleans, Louisiana, os estados Texas. Então, está dentro ali de uma relação mais quente, de um clima mais quente. Mas conforme você vai aumentando a latitude para as áreas mais próximas aos polos, o clima vai ficando mais frio, não é? Então, a região norte, ela está predominantemente dentro do clima mais temperado, onde as estações do ano são bem definidas. Então, volta lá para a questão para a gente ver a resposta correta. Letra A. Estão localizados em zonas temperadas e polares do globo, com climas predominantemente frios, nas áreas mais extremas, Canadá, norte dos Estados Unidos, não é? Mas não vai pensar que também no Canadá tem gelo o tempo todo, não, né? No verão, o Canadá chega a quase 30 graus.
né? Então, lá o clima, por isso que as estações do ano são bem definidas, tá bom? Diferente daqui, né, no Nordeste. Vamos embora. Questão 6. Agora vamos falar da Europa. A gente já foi da América, agora viajou para a Europa, hein? Vamos embora. 6. O território do continente europeu é considerado um prolongamento da Ásia, sendo comumente chamado, junto da Ásia, de Eurásia. Essas características territorial culminou em questões políticas e econômicas, assim como na divisão política dos países localizados entre os continentes. Quais são os dois países que possuem seu território localizado na Europa e na Ásia, respectivamente, né? Então, A, Bélgica e França, B, Espanha e Portugal, C, Grécia e Macedônia, D, Turquia e Rússia e E, Tunísia e Itália. Então veja só, a Europa, ela é junto com a Ásia, Eurásia, né? Então a Europa, ela forma um continente único, dividido apenas por aspectos naturais. As fronteiras que limitam a Ásia com a Europa são fronteiras naturais. Nós não temos uma divisão do oceano, né, que vai dividir a América dos outros continentes, a Oceania dos outros continentes, né, a África também do outro continente. Apesar de que a África está ligadinha ali com o Oriente Médio, né? Mas veja só, a Europa ela está unicamente ligada, mas existem dois países na Europa que fazem parte ao mesmo tempo da Europa e ao mesmo tempo da Ásia. E são ligados pela extensão do continente. Então, quais seriam esses dois países, hein? Turquia e Rússia. Turquia, a antiga Constantinopla, né? Turquia, Istambul, ela está na Europa, enquanto Ankara, a capital da Turquia, está na Ásia. Tá? Mas por uma convenção política e econômica, a Turquia está dentro da Europa, no seu contexto como país. E a Rússia, né? A Rússia, o país mais extenso do planeta, quase 19 milhões de quilômetros quadrados, né? A Rússia europeia, ocidental, e a Rússia asiática, né? Então a Rússia é dividida aí da Ásia pelos montes Urais, uma cadeia de montanhas orográficas que separa o continente europeu da Ásia. Vamos embora, vamos ver se a gente consegue responder mais uma. Olha aí no continente europeu também. Sobre os países da Europa, assinale as alternativas incorretas, hein? Para achar a incorreta aí. A Europa possui cerca de 50 países e nenhum território independente. B, o Reino Unido é um Estado soberano formado por 4 países, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales. C, há alguns países na Europa que também têm seu território em outros continentes, como a Turquia e a Rússia. D, todos os países da Europa fazem parte da União Europeia, maior bloco econômico do mundo. E, o clima do continente europeu é predominantemente temperado, com forte influência na maritimidade e continentalidade. Então, uma dessas opções, ela é incorreta, né? Então, vamos ver rapidinho aí para a gente ver. Olha lá, vamos embora. D, todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Não é, ela é a incorreta que é a certa, né? Por quê? Porque nós temos 50 países no continente europeu e apenas 19 fazem parte da União Europeia. Ok, gente? Bom, olha, ficamos por aqui. A aula foi maravilhosa, vocês gostaram. Tenho certeza que vocês acertaram tudo, viu? Vocês são danados, estão acompanhando aí o EducaPE, as aulas de geografia, que são massa. Da minha e do Botelho. O Botelho bota pra lascar. Ó, abraço aí pra vocês, um beijão e a gente volta aí com outros temas, tá? Até mais. Valeu!